Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E ontem tivemos a notícia que o Vasco já assinou um pré-contrato com o Zé Ricardo. Ele está no Catar ainda resolvendo algumas questões burocráticas, até por isso não assinou um contrato definitivo, mas em breve, nas próximas semanas, já deveremos ter a novidade definindo e confirmando o Zé Ricardo como novo treinador do Vasco. A gente vai trazer novidades envolvendo essa situação, inclusive o mesmo já deu ali para a diretoria alguns nomes para chegar para o cargo da direção executiva e para a direção de futebol. Vamos falar sobre esse assunto. Tem aí diretor que teve passagem pelo rival Flamengo, inclusive alguns outros que já chegaram a trabalhar até mesmo no Vasco no período em que o Zé Ricardo esteve por aqui. E além disso também ele exigiu limpa geral no departamento de futebol, tanto no elenco quanto em alguns outros cargos que fazem o futebol do Vasco funcionar. Ele quer mudanças, quer começar o trabalho do zero e quer levar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro e estará empenhado para que isso aconteça. Então, a gente vai falar sobre isso, trazer todas as novidades envolvendo a chegada do novo treinador, falar também sobre limpa geral no elenco. Ontem, mais 4 nomes foram confirmados que não irão permanecer no Vasco, e também falar sobre Ricardo Gomes, já que ontem o Vasco deu passos para trás com relação à chegada do possível CEO de futebol e estará tendo que ir ao mercado novamente atrás de um outro profissional. Então, o vídeo está repleto de novidades, com muitas notícias, e você, é claro, que é um torcedor vascaíno, tem que ficar informado e tem que assistir esse vídeo para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no seu clube do coração. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que a subscrição é de fato importantíssima para o nosso crescimento. Deixe também aqui embaixo o seu like e também o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco, se tratando de reformulação e dessa chegada do Zé Ricardo como novo treinador. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto Zé Ricardo, antes de trazer as novidades que o envolvem nessa nova chegada ao Vasco da Gama, né? Chegada de treinador, chegada de diretor executivo, eu quero trazer algumas notícias importantes tratando da limpa do elenco do Vasco da Gama, porque ontem tivemos novidades envolvendo mais uma barca aí que está sendo formada, né? No ano passado, vários atletas já estavam de saída. Saiu o Iago Pikachu, saiu o Fernando Miguel, saiu o Wesley. E esse ano outra limpa, outra barca será feita dentro do elenco vascaíno. Ontem, inclusive, mais 3 nomes foram confirmados que não irão permanecer: Michel, Hernando e Valber. O Vasco, em nota oficial, confirmou a saída desses 3 atletas. O Michel, de fato, um jogador que pouco atuou com a camisa do Vasco devido à lesão, estará retornando ao Grêmio, enquanto o Hernando e o Valber, 2 zagueiros que de fato também não mostraram o que vieram fazer vestindo a camisa do Vasco. Ambos não terão seu contrato renovado, e além desses 3 também o Andrei. Ontem o Andrei esteve em São Januário recebendo inclusive uma homenagem do presidente Jorge Salgado. Ele terá o seu contrato sendo encerrado no dia 31 de dezembro desse ano e também não terá o seu contrato renovado. Ele que começou no Vasco, teve seu início lá no ano de 2004, é um cria aqui da base Cruz Maltina, foi promovido ao profissional no ano de 2016, disputou 156 partidas, deu 11 assistências, marcou 11 gols e conquistou 4 títulos, sendo entre esses 4 um campeonato carioca. Ele se despede aí de São Januário como volante oriundo das categorias de base com mais gol no século XXI. Ele passou 17 anos da sua vida dentro do Gigante da Colina. Ele inclusive fez um texto de despedida aí através de sua conta oficial do Instagram, como está passando aí para vocês, né? Ele que diz o seguinte no início do texto: 17 anos são praticamente uma vida, e a minha será sempre ligada ao Vasco para onde eu for. Cheguei com 6 anos e aqui eu vivi de tudo. Chorei, sorri, cresci, amadureci, conquistei e agora vou continuar a minha jornada. E termina dizendo: obrigado a todos os profissionais e companheiros do clube que convivi durante esses 17 anos e que me ajudaram em tudo. Obrigado por tudo, Vasco. Gratidão eterna. Ele ainda não tem um destino definido. O possível destino dele seria a equipe do Internacional, mas as negociações parecem que também ficaram travadas, foram para trás. Ele deverá estar de saída para a Europa, indo para um clube aí do futebol europeu. Muito provavelmente um clube que estaria também de olho na sua contratação é o Galatasaray da Turquia. A gente vai ter mais informações sobre isso, mas não seguirá no Vasco para a próxima temporada. Inclusive ontem foi se despedir de São Januário. E agora, entrando no assunto Ricardo Gomes, antes também, é claro, de falar sobre Zé Ricardo. Pela parte da tarde,
A assessoria de imprensa do Vasco confirmou aí que o Ricardo Gomes estava fora dos planos da atual diretoria. Ele sim seria um plano, ele era aí a pessoa que chegaria para ser o CEO do Vasco no ano de 2022, era uma pessoa inclusive que teve seu barulho comprado pelo próprio Jorge Salgado. O Salgado queria a chegada do Ricardo Gomes, acreditou que seria importante a chegada dele para dentro do clube, porém foi uma decisão completamente equivocada, porque o próprio presidente Jorge Salgado bancou o nome do Zé Ricardo, recebeu muita pressão por parte principalmente da oposição, porque o filho do Ricardo Gomes é empresário e a empresa onde ele agencia tem ali 2 jogadores do Vasco, que no caso seriam o Ricardo Graça e o Miranda. Então a oposição pressionou muito, né, no caso, o Jorge Salgado com relação a esse assunto, e além disso, né, outros também envolviam uma possível negação à chegada do Ricardo Gomes, mas até determinado momento, né, o Jorge Salgado quis comprar o barulho, quis ir adiante com a ideia do Ricardo Gomes, porém, infelizmente, apesar da grande resistência, aliás, com a grande resistência, ele não aguentou a pressão, o Jorge Salgado cedeu e o Ricardo Gomes não virá mais para o Vasco da Gama. Ontem melou aí as negociações, foi quesito parte Vasco, mas também algumas questões financeiras acabaram não conseguindo levar a situação adiante. Com isso, o Vasco chega no dia 2 de dezembro sem definir praticamente nada do seu departamento de futebol. A gente vai falar já sobre Zé Ricardo, mas é algo que ainda está no pré-contrato, não está assinado em definitivo. Então o Vasco ainda precisa de um treinador, o Vasco ainda precisa de um CEO, o Vasco ainda precisa de um diretor executivo e principalmente precisa de uma reformulação no elenco. Reformulação essa que ainda não aconteceu. Então isso é preocupante, mas o Ricardo Gomes de fato melou e o Vasco estará indo ao mercado agora novamente atrás de um novo diretor executivo para a próxima temporada e também de um novo CEO, cargo esse que seria do Ricardo Gomes. E agora, se tratando sobre Zé Ricardo. O Zé Ricardo, que já tem passagem pelo Vasco lá no ano de 2017 e 2018, chegou e fez um bom trabalho, né? Na minha opinião, inclusive, dos últimos 5, 6 anos, acredito que foi o melhor treinador que passou pelo Vasco da Gama, né? Depois de tantos anos, conseguiu levar o Vasco novamente para uma Taça Libertadores, né? Levou ali o Vasco daquela fase inicial, né, da pré-Libertadores até a Libertadores, um grupo muito difícil. Eu lembro até hoje que o grupo tinha Cruzeiro, Universidade do Chile, Racing. Eu acho que não conseguiu se classificar, mas foi para a Sul-Americana ainda naquele ano. Mas Zé Ricardo fez um bom trabalho à frente do clube. Inclusive também da carreira do Zé Ricardo foi um dos melhores trabalhos dele. E ontem, segundo notícia aí do canal Atenção Vascaínos, o Zé Ricardo já teria assinado um pré-contrato. Ele ainda não assinou um contrato em definitivo, porque ele segue no Catar esperando algumas questões burocráticas. Ele foi dispensado do seu antigo clube lá no próprio país e espera receber o pagamento, e assim que receber esse pagamento ele vem para o Brasil e assinará, né, um contrato com o Vasco para dar início ao seu trabalho à frente do Gigante da Colina. Ele não pode já vir para o Brasil, porque caso ele faça isso, né, pode ser considerado até mesmo um abandono de trabalho. Ele não vai receber as pendências que tem com o clube do Catar. Ele virá com 2 auxiliares e também um analista de desempenho do Cuiabá. Segundo notícia do próprio Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, um dos melhores do país. Esse é o analista de desempenho do Cuiabá, virá com ele. Ele também fará uma reformulação geral no departamento de futebol, desde pequenos profissionais até profissionais mais altos, com a própria direção executiva. Então, de fato, vai haver uma grande mudança no elenco, nos profissionais que cercam o futebol, na diretoria. Ele quer novidades, ele está muito satisfeito de chegar no Vasco da Gama, iniciar um trabalho do zero. O Vasco sempre foi atrás de Zé Ricardo quando era necessário nesses últimos anos, né, quando estava passando por um momento de aperto no meio da temporada, e o Zé Ricardo nunca aceitou por causa disso, porque era um trabalho no meio do ano. Mas como é um trabalho no início da temporada, esse do ano de 2022, ele aceitou e está muito contente e muito animado com essa oportunidade. Assinou, volto a repetir, apenas um pré-contrato, mas em breve poderemos ter novidades envolvendo a assinatura por completo do contrato e a definição que ele será o novo treinador do Gigante da Colina. A primeira passagem dele pelo Vasco foram 34 partidas, 15 vitórias, 11 empates e apenas 8 derrotas. Inclusive, o mesmo treinador já sugeriu alguns nomes para a diretoria para chegar aí um diretor executivo de futebol. Segundo notícias, o Zé Ricardo sugeriu os nomes de Paulo Pelaipe, sugeriu os nomes de Felipe Ximenes e do Nilton Drummond. O Paulo Pelaipe e o Felipe Ximenes são 2 diretores que já passaram pelo rival da Gávea. Inclusive, o Paulo Pelaipe, nesse momento, está atuando, é o diretor do Botafogo de São Paulo.
porém não vem indo bem por lá, né? Inclusive o Grêmio, clube que já teve o Paulo Pelaipe em algumas outras oportunidades, quer trazer o mesmo para o ano de 2022, fazer com que ele retorne, né, para uma possível disputa da Série B do Grêmio no ano que vem. Porém, algumas críticas estão acontecendo, o trabalho dele por lá não vem sendo bom, inclusive está passando aí para vocês, né, a imagem que diz Pelaipe é avaliado pelo Grêmio e referência na Série C preocupa. Dizem assim que ele foi omisso nos vexames na temporada, no caso do próprio Botafogo de São Paulo. Em outro aí argumento, em outra frase, né, do colega João Vitor Domingos, setorista do Botafogo de São Paulo, diz o seguinte: a relação do Pelaipe com toda a torcida e a imprensa é realmente péssima. Em questão de futebol, trouxe vários do Sul, incluindo Argel Fux, e nenhum deu certo. Também foi omisso nos vexames durante a temporada. De positivo, apenas a questão disciplinar, que hoje é muito respeitada dentro do clube, às vezes até por medo. Ele tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem, mas poderá estar rescindindo seu contrato para fechar com um novo clube. Outro, Felipe Ximenes, ele que era aí do Avaí, porém ainda está, aliás, trabalhando no mesmo Avaí, né? Porém, também é um interesse por parte do Vasco. Lembrando que o Avaí é um clube que agora está na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é o executivo de futebol do Avaí, mas poderá estar retornando, né, para o Vasco da Gama. Ele que, inclusive, já trabalhou também aqui no Gigante da Colina para a próxima temporada, até por ser aí uma sugestão do mesmo Zé Ricardo. E, por fim, o Drummond, Newton Drummond, ele que estava trabalhando também no mesmo Coritiba, né, durante essa temporada, porém agora há pouco, né, nesses últimos dias, ele foi desligado do cargo de head esportivo, então está livre no mercado e foi uma sugestão também do mesmo Zé Ricardo e poderá estar chegando. Então vai haver uma reformulação no departamento de futebol, a gente espera que isso aconteça o quanto antes, porque já está demorando e o Zé Ricardo será um dos pilares para essa reconstrução. Todo o futebol será moldado nas mãos de um treinador, aliás, todo futebol será entregue nas mãos de um treinador. É preocupante? Na minha opinião, sim, porque o treinador ele pode fazer um mau trabalho, sair e toda a estrutura do departamento de futebol ter sido montada por ele. Chega o treinador com uma característica diferente e pode acabar dando algum problema durante esse caminho. Mas, enfim, essa atual diretoria, uma diretoria que infelizmente demonstra bagunça, demonstra falta de capacidade, demonstra ali alguns problemas, mas a gente espera que venha dar certo. A gente espera que o ano de 2022 venha a ser melhor, porque dessa maneira não dá. E também com relação a reforço, a gente precisa de reforço, precisa logo dessa reformulação do elenco, que já está demorando, tem clube se reforçando e o Vasco está nesse momento completamente parado no tempo. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe seu like, seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha dessa reformulação do departamento de futebol do Vasco e na chegada do Zé Ricardo. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.